Elohai, Amen. Tikvotai, Olá, gente, mais uma vez estou aqui e desta vez eu quero estar falando para vocês a respeito de cinza, mas tudo que quero estar trazendo são coisas espirituais, não é simplesmente história. O que mais quero levar a vocês entenderem são de história, são de coisas espirituais, aonde entra o mundo espiritual em tudo isso e o que eles querem fazer, manipular os homens e zombar de Deus. Então são tantas coisas no mundo espiritual, nós estamos rodeados de coisas. E as minhas matérias são tudo voltadas para o mundo espiritual, como eu fiz aí uma matéria chamada Sexto Sentido, que está aí para que qualquer um possa ver. Também Espírito Perturbador 1 e 2, e fiz também Ramos, Páscoa e Carnaval dividido em 3 fases. E agora eu quero estar falando para vocês a respeito de cinza. Em São João, capítulo 2, versículo 19, respondeu-lhe Jesus que derrubaria, o Senhor dizia que derrubaria o templo, o santuário, e derrubaria e edificaria em 3 dias. Quando ele disse isso, ele estava exatamente falando dele próprio, falando dele que ele seria morto e em 3 dias ele ressuscitaria. Você vai ver que a história de cinza, as pessoas vão até a igreja para colocar um pouquinho daquela cinza sobre a testa. Eu acredito que seja assim. Para os católicos, hoje é uma data especial. A graça da vossa bênção sobre os fiéis que vão receber estas cinzas. A data é o primeiro dos 40 dias entre essa quarta e a sexta-feira santa anterior ao domingo de Páscoa, o momento de celebrar a morte e paixão de Cristo. A data dá início aos 40 dias da Semana Santa e é um símbolo do dever de conversão e da mudança de vida, para recordar a passageira fragilidade da vida humana sujeita à morte. Bom, a quarta-feira de cinzas, que marca o início da quaresma, quer ser uma ocasião para cada cristão poder repensar a sua vida. As cinzas querem lembrar, em primeiro lugar, a provisoriedade da vida. Cinzas é o que nós vamos ser depois de algum tempo de mortos. Para os fiéis, a data é extremamente importante para a vida católica. Para muitos deles, o ritual já é tradicional desde a infância. A gente aprendeu desde criança que é importante a cinza, né? Então a gente, participando de carnavais ou não participando, a gente é importante fazer. Eu acho muito importante, porque agora é o tempo de conversão. Aí é muito importante a gente receber a cinza. Muito importante, porque a gente aproveita esse primeiro dia da quaresma para fazer uma avaliação da nossa relação com Deus, né? E as cinzas é justamente para isso, para mostrar, para pedir a conversão. Para que seus pecados, o que cometeram durante o carnaval, possam ser perdoados. Mas eu quero dizer para todos vocês que a Bíblia afirma que nós temos um advogado. Se nós pecamos, temos um advogado, a saber, o Senhor, aquele Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele que morreu para nos libertar, tirar-nos todo o pecado. Mas quando se trata de cinza, cinza simbolicamente simboliza em toda a história bíblica. Cinza simboliza tristeza e arrependimento. Mas tristeza e arrependimento de quê? É sobre isso que eu quero dizer para você. E também quero falar para você por que quarta-feira de cinza. Por que não poderia ser quinta? Por que não poderia ser sábado de cinza? Mas por que foi quarta-feira? Não poderia ter sido sexta-feira de cinza? Porque já que o Senhor morreu numa sexta-feira e naquele dia, sexta-feira, eu vou te dizer para você qual sexta-feira que ele morreu, tá? Todo mundo aí diz que ele morreu na sexta-feira. E naquela sexta-feira, nesse caso, teria motivo suficiente para que as pessoas se arrependessem, porque verdadeiramente ele era filho de Deus. E também existe motivo suficiente para que as pessoas entendam que ele teria motivo
para as pessoas estarem tristes, porque estaria perdendo um ente querido, estaria perdendo o Senhor, estaria perdendo o Mestre. Então, muitas pessoas naquele dia estavam amarguradas, tristes, muitas pessoas estavam derramando as suas próprias almas ali de tristeza. Mas, como quero dizer para você, em Mateus capítulo 12, no versículo 40, alguém pede ali sinais para que ele faça um sinal, ainda quando ele estava vivo. E ele disse: nenhum sinal será dado a vocês, a não ser o sinal de Jonas. Assim como Jonas esteve no ventre do peixe por 72 horas, ou seja, 3 dias e 3 noites, importa que o Filho do Homem esteja a mesma quantia, ou seja, 72 horas no seio da terra e não morto. Você está me entendendo o que eu estou dizendo? Preste atenção nisso aí. 72 horas no seio da terra. E nos dizeres católicos diz que Jesus morreu na sexta-feira e ressuscitou na madrugada do domingo. Faça as contas, você não é analfabeto, você consegue fazer isso. Faça as contas. Se ele morreu na sexta-feira e foi sepultado na sexta-feira à tarde, da sexta-feira à tarde ao domingo de manhã, não dá nem a metade. Dá simplesmente se der a metade do tempo que ele determinou. Ele não é mentiroso e nenhuma das suas palavras passam em vão. As suas palavras não passam um tio, nem uma vírgula que não seja cumprido. Tudo que o Senhor disse será cumprido na íntegra. E essa estratégia aí de que ele foi colocado na sepultura na sexta-feira e ressuscitou no domingo é mentira. É mentira, não existe isso. A Bíblia deixa bem claro para você e para mim, tá? Que ele falou que ressuscitaria no terceiro dia e 72 horas, que ficaria a mesma quantia que Jonas ficou, mesmo quantia que Jonas ficou no ventre do peixe, ele ficaria no seio da terra. E se existe a quarta-feira de cinza, eu quero provar para você que ele morreu na quarta-feira, e vou começar a provar dentro da Bíblia para você. Quando você vê a minha matéria intitulada Ramo, você vai ver que ele comeu a Páscoa numa quinta-feira da semana normal. E na sexta-feira começaria a semana pascual. Na sexta-feira começaria a semana pascual. Eu tenho provas bíblicas, pode ver isso na minha matéria intitulada Ramos e Páscoa, certo? Então você vai entender que na sexta-feira começou uma semana chamada Semana Pascual. E na quarta-feira da semana normal era a sexta-feira da semana pascual. Naquele tempo estava acontecendo uma semana dentro da outra, a semana normal e a pascual. Na semana normal, o Senhor morreu na quarta-feira, e na semana pascual ele morreu na sexta-feira da semana pascual, quarta-feira da semana normal. Você entendeu isso? Então, em 2 Samuel, no capítulo 13, no versículo 19, a gente pode ver, ainda quero levar você a Números 19, versículo 17. Números 19, 17, conta a história de que Moisés queimou um boi e usava a cinza para expungir sobre as pessoas que estavam imundas, e as pessoas seriam purificadas. E, como eu tinha dito, em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 19, Tamar, a filha de Davi, ao ser abusada pelo seu meio-irmão, a filha de Davi ficou tão triste, tão amargurada, que ela pegou cinza e colocou sobre a sua cabeça em sinal de que ela estava muito triste, muito amargurada mesmo. E você pode ver também em Esther, capítulo 4, onde ali, estou falando da Bíblia, Esther, capítulo 4, onde foram programados ali a morte de todos os judeus, tá? E Mordecai vestiu-se de um pano grosseiro, Mordecai colocou cinzas sobre o corpo, e ele ficou muito amargurado, muito triste. Imagine você
ele estava sabendo que ele e todos os seus conterrâneos, todos os judeus seriam mortos, e estava marcado o dia para que eles fossem mortos, e eles não tinham como se defender. Então eles ficaram muito tristes. Imagine você, se fosse você nesse caso aí, que estivesse condenado a morrer, tivesse um escape, estivesse numa situação difícil, como você ficaria amargurado? Imagine só, às vezes a gente tem momentos que você vai passar por uma cirurgia e você fica tão preocupado, tão amargurado, e nesse caso aí, Mordecai e todos os judeus também ficou arrasado. Então o que eles fez? No versículo 1, Mordecai fez isso, colocou cinza sobre si, e no versículo 3, todo o povo judeu entraram em jejum e passaram cinza sobre o seu corpo, em sinal de humilhação, em sinal de estar se humilhando na presença de Deus. Meu querido, isso que eu quero levar até você é muito sério. E Mateus 11, 21 fez referência ao costume do passado, né? Ali o Senhor fez uma certa referência ao costume do passado, mas eu quero dizer para você que o Senhor veio para tirar pecado do mundo, para perdoar o pecado das pessoas. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Em Joel capítulo 2, versículo 12, Deus diz que para que volte para Ele de todo o coração, jejuando, chorando e se lamentando. Eis aí uma forma que a gente tem que fazer quando nós pecamos. Nós devemos voltar para o Senhor, nós devemos pedir perdão para Ele. Não adianta nós ficar passando cinza, porque a cinza é simplesmente um gesto. A cinza é um gesto. Não adianta você dizer que ama alguém, meu querido. Você tem que demonstrar, e é a mesma coisa, você tem que demonstrar arrependimento, tem que demonstrar que está arrependido, que ama Deus de coração, se derramando diante de Deus. No versículo 13 de Joel 2, diz: em sinal de arrependimento, não rasgue as suas roupas, mas sim o seu coração. Então é interessante, o escritor Lucas também, no capítulo 24, no versículo 26, ele escreveu que o Senhor disse que deveria anunciar mensagem de arrependimento e perdão de pecado, porque Ele é o perdoador. A Bíblia diz claramente que, o apóstolo escreveu claramente que se nós pecamos, nós temos um advogado, tá? Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, que a tristeza que vem referente a Deus leva à salvação. Isso é importante quando você se sente triste porque você pecou contra Deus, quando você sente aquele vazio dentro de si, quando você sente que você errou contra alguém, contra Deus. Isso é muito bom, meu querido. Isso é bom demais. Isso é bom porque essa tristeza que você chega a sentir quando você peca contra Deus, isso leva à salvação. Agora, quando você peca, o próprio apóstolo Paulo está dizendo aí, repito, 2 Coríntios 7:10, mas a tristeza que vem de outras coisas, essa vem para a morte. Quando você se sente triste, aí você fica para os cantos aí, a respeito de namorada, trabalho, angústia, mas você está longe de Deus, você se entrega a esse tipo de coisa, pode acreditar, isso leva à morte, leva a pessoa a ficar aí com depressão, e até muitas pessoas chegam a tirar a própria vida. Esse tipo de tristeza leva à morte. Mas quando você está triste referente a pecado e você chega até a Deus, isso é motivo de vida, isso é bom, motivo de vida. Então a prática não é mais necessária ficar jogando cinza, porque muitas coisas do Senhor, da morte do Senhor para cá, muitas coisas deixou de ser necessário, como o holocausto, porque o Senhor foi o nosso último holocausto, certo? Então Ele é o nosso perdoador de pecado, então não é mais necessário a gente estar apanhando cinza sobre a fonte. Em Isaías 58, versículo 5, refere-se a essas coisas que não é mais necessário isto, tá? Em Oséias, no capítulo 6, no versículo 6, diz o Senhor:
pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Então tá aí para você, meu querido. Isso aí, agora eu quero estar falando para você sobre quarta-feira de cinza. Por que quarta-feira? Por que quarta-feira? Então, analise só. Se o Senhor morreu na quarta-feira da semana, nos dizeres católicos, nos dizeres da Igreja Romana e de muitos evangélicos, eles dizem que o Senhor morreu na sexta-feira, porque está escrito que ele morreu na sexta, mas na sexta da semana pascual, não da semana normal. Se você olhar com carinho as minhas matérias, você vai perceber que eu estou falando para você é bíblico e está lá narrado até mesmo o dia, certo? Até mesmo o dia, se você fizer as contas, parar para ver certinho, vai entender o que eu estou tentando te passar. Então, se ele morreu na sexta-feira, para que dê 3 dias e 3 noites, ele teria que ressuscitar na segunda. Mas, na verdade, ele morreu foi na quarta-feira da semana. Estou falando de semana normal. Ele morreu na quarta-feira da semana normal, sexta-feira da semana pascual. Quarta-feira, olha, conte comigo, quarta. Por isso é que existe a quarta-feira de cinza. É por isso. Olha, quarta-feira, quinta, sexta, sábado. Mas ele ressuscitou no sábado? Sim, ressuscitou no sábado. Você vai ver em São Mateus 28, versículo 1, que no fim do sábado as mulheres foram ao sepulcro e quando ela chegou lá tinha acontecido um terremoto. E o terremoto aconteceu no fim do sábado. Tinha acontecido um terremoto e foi na hora do terremoto que ele ressuscitou. Marcos, Lucas e João falam a respeito da ressurreição, só que todos eles diz que ele já havia ressuscitado. Ninguém fala, ninguém aproxima, ninguém diz palavra referente à sua ressurreição, à hora da sua ressurreição. A única pessoa que aproxima, o único escritor que se aproxima mais a respeito da hora da ressurreição é o escritor Mateus. Se o escritor Mateus não serve, então por que temos na Bíblia o livro de Mateus? O livro de Mateus, pode ver direitinho que Marcos acompanhou a história, escreveu porque João passou para ele. João foi um dos principais que passou para Marcos. João não disse nada de hora, Marcos disse nada de hora, Lucas também não disse nada de hora. Lucas era médico, Lucas e Marcos não acompanhou a história de perto, tão de perto assim. Mas pode ver direitinho, meu querido, que Mateus escreveu a hora, foi na hora do terremoto que ele ressuscitou. Então, eis aí porque quarta-feira de cinza. Mas eu quero estar trazendo para você daqui a pouquinho, eu quero estar trazendo sobre a ressurreição dele.